Câmara de Vereadores em Teresina também tem uma questão para resolver. O da vereadora Tatiana Medeiros. Ela segue presa desde o dia 4 de abril devido a uma investigação eleitoral que busca uma possível relação da campanha dela, inclusive com o crime organizado. A princípio, a investigação da Polícia Federal tratava a respeito da possibilidade de compra de votos. Foi além, descobrir essa relação com as facções criminosas. E aí, a Câmara de Vereadores de Teresina decidiu hoje que a convocação do suplente tem uma data caso a vereadora siga presa. A decisão da Câmara foi tomada depois de uma consulta mal sucedida, né? A Justiça Eleitoral, que se recusou a fazer dar qualquer tipo de informação que antecedesse entendimento. Agora a Câmara tomou uma decisão. E é o Tássio Cruz quem traz os detalhes ao vivo. Tássio, uma boa tarde para você. Tássio, será que estamos chegando ao final dessa novela do que é que pode acontecer com a vaga de vereador? Detalhe, a prisão dela tem a data de 60 dias. Esses 60 dias se completam no final deste mês. E aí a Câmara tomou uma decisão sobre a suplência, Tássio. É isso mesmo. Boa tarde a você, Joelson. Boa tarde a todos. Não sei se a novela chegará ao final, mas este primeiro capítulo, ao que tudo indica, tem data para se encerrar. É o dia 5 de junho. O presidente da casa, Enzo Samuel, confirmou agora há pouco para a gente que a casa convocará o suplente de Tatiana Medeiros, do PSB, Leônidas Júnior. A afirmação, Gelson, como você citava bem, foi feita após aquela resposta do TRE ontem, que decidiu que não ia se posicionar a respeito do questionamento, porque configuraria uma certa forma de assessorar a Câmara, o que não cabe à Corte Eleitoral. Com isso, Enzo Samuel confirmou agora há pouco que no dia 5 de junho o suplente será convocado. Como você citou bem, o prazo, de acordo com o entendimento jurídico da Câmara, é de 60 dias para o chamamento do imediato da vereadora. E um outro ponto interessante, Joelson, o presidente confirmou que, apesar de estar presa, afastada, e o suplente assumir a cadeira aqui na Câmara Municipal de Teresina, a vereadora continuará recebendo normalmente o seu salário mensal de cerca de R$25 mil. E Enzo Samuel traz os detalhes desta convocação do suplente que deve ocorrer no dia 5 de junho. Vamos ouvir. A gente fez essa consulta ao TRE porque é um caso atípico, né? Não aconteceu somente a prisão da vereadora, mas houve também um afastamento cautelar por parte da decisão judicial, que é um processo que começou na Justiça. Por ser um caso novo, nós decidimos fazer a consulta para que a gente pudesse agir sempre dentro da legalidade e respeitando o devido processo legal. Essa consulta ela foi feita de forma genérica. Quando eu falo de forma genérica, não é um caso específico. Mas como o caso está ocorrendo, o TRE entendeu melhor a não manifestação em relação a esse sentido. Então, se o TRE entendeu dessa forma, é porque a Câmara ela pode tomar essa decisão sem que haja qualquer afronta ao ordenamento jurídico. E nosso regimento, ele é claro, e eu já deixei isso aqui na coletiva, passado o prazo dos 60 dias, nós iremos convocar o suplente se a cautelar ainda estiver mantida. Aqui em nenhum momento a Câmara Municipal disse que era responsabilidade do TRE, como está se colocando, chamar o suplente. Pelo contrário, a consulta foi para saber quais são os prazos, o afastamento de imediato, se obedece o regimento, se obedece outro prazo, foi só em relação a isso. Mas a decisão de convocar o suplente é uma decisão da Câmara e que eu já antecipei isso numa coletiva, foi deixado bem claro que será dentro do prazo de 60 dias. Caso o suplente seja convocado, ela continua recebendo o salário? Como que funciona? Ela continua vereadora, ela está apenas afastada do seu cargo, mas ela continua sendo a vereadora, foi eleita pelo povo. E o fato de não ter transitado em julgado, dela não ter sido ainda condenada, ainda há um processo que ela terá o seu direito de contraditório de ampla defesa, então ela continua recebendo seu salário. Fizemos também consultas de decisões parecidas pelo Brasil afora. Não é o Enzo que está determinando, é a lei que estabelece. Então ouvimos aí, Joelson, o presidente da Câmara esclarecendo a situação da vereadora Tatiana Medeiros. A questão jurídica ainda se desenrola. Na terceira instância, em Brasília, no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Nunes Marques ainda não decidiu sobre o pedido de habeas corpus da defesa
da vereadora, que busca a soltura dela, porém a cautelar que determinou o afastamento está mantida e por isso a expectativa pela convocação do suplente será feita há cerca de 15 dias, daqui a 2 semanas, o suplente deve ser convocado. Aqui na Câmara, Jorge, nós estamos no hall central da Câmara Municipal de Teresina, onde inclusive acontece aqui uma feirinha, mas o gabinete da vereadora, que fica aqui na parte de cima, no final do corredor aqui em cima, continua totalmente fechado, nenhum servidor trabalhando, todos os servidores foram exonerados, como determinou um ato da mesa diretora, todos os comissionados ligados a Tatiana Medeiros foram exonerados. O gabinete que deveria pertencer à vereadora está aqui, fechado, e ela segue afastada, ao que tudo indica. O suplente, Leônidas Júnior, assume no dia 5 de junho. Tássio, interessante demais as informações. Eu vou só fazer algumas perguntas para você, para esclarecer, para ajudar quem está assistindo a entender também um pouco. Pelo que eu vi aí da fala do presidente da Câmara, a vereadora não tem assessores atualmente remunerados pela casa, o que possibilita, por exemplo, do futuro vereador montar o seu próprio gabinete, correto? É a possibilidade que o suplente, no exercício do mandato, possa indicar os seus comissionados, utilizar a verba de gabinete. É o que se entende, Gelson, é uma verba indenizatória, uma verba que auxilia também para o exercício do mandato, e esses servidores que podem ser nomeados servem justamente para isso, para auxiliar o exercício do mandato. Por isso, o entendimento inicial é de que Leônidas teria direito a indicar esses servidores do gabinete. Porém, é algo que será discutido e decidido quando o parlamentar chegar aqui à casa. Mas o entendimento natural é que ele indique tanto os comissionados no gabinete que ocupará, como também a verba indenizatória que serve para ações ali ao longo do mandato. Mesmo com o Leônidas assumindo a condição de suplente, né, assumindo a titularidade aí temporária, ele não perde a condição de suplente, mas assumindo aí a Câmara, ela segue remunerada, ela segue com o salário de vereadora que vai girar em torno aí dos R$24 mil, né? Isso, Joelson, ela segue vereadora. Como disse Enzo Samuel, ela está afastada pela Justiça. Ela não vai ter o mandato cassado ou suspenso. O que a cautelar determinou foi o afastamento. Então, ela continua sendo vereadora, afastada. A legislação, ela determina que enquanto o mandato estiver vigente, ela pode receber o salário. Por isso, o indicativo é que mensalmente ela receberá esse salário que, como você disse, bruto, chega a um pouco mais de R$25 mil, o que recebe um vereador mensalmente aqui na capital. Muito bem. Tássio, quero agradecer. Eu acho que esses dados todos, essas informações todas, reforçam a ideia que você trouxe aqui de que não é o fim de uma novela, é o fim de um capítulo. Tem muita coisa ainda para acontecer nesse caso. Muita coisa mesmo. E nós vamos acompanhar tudo com a ajuda de Tássio Cruz, Lívia Pessoa e Elivaldo Barbosa. Tássio, obrigado pelas informações ao vivo aqui no Jornal do Piauí, nesse começo de Jornal do Piauí. Câmara de Vereadores decide chamar o suplente e a convocação deve acontecer no final desse mês, nos próximos 15 dias. Leônidas Júnior deve ser o vereador da cidade de Teresina, o segundo colocado na chapa do PSB. Interessante. Bom, vamos trazer daqui a pouco, gente. Olha, você está acompanhando na cidade de Teresina a dificuldade dos moradores da zona sudeste da capital. Falta de água que deixou os moradores no final de semana com muitas dificuldades. Hoje nós vamos trazer aqui, buscar explicações para o que aconteceu. E você, se quiser participar com a gente, pode mandar mensagens. 999-10-0066. Porta-voz da Água de Teresina estará aqui com a gente para responder as dúvidas e dizer que medidas podem ser tomadas para proteger a população de novo colapso na região. Manda mensagens, 999-10-0066, que daqui a pouco a gente vai responder a sua pergunta sobre esse assunto.